Olá, no ar mais um programa Clipping Eletrônico, o programa que discute os principais acontecimentos da cidade de São Paulo. Hoje aqui com a gente a vereadora Soninha do PPS, o vereador Caio Miranda do PSB, o vereador Gilberto Natalini do PV e completando aqui a nossa mesa o vereador Amaury Silva do PSC, que assume o lugar do vereador Gilberto Nascimento do P, também do mesmo partido do PSC, que está licenciado. Vereadores, já agradeço a participação aqui de vocês. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo telefone 3396-4944. Bom, vamos lá, eu separei aqui a primeira notícia aqui do nosso clipping para a gente debater, está na Folha de São Paulo, está nos principais jornais de hoje, que os postos registraram aí furtos de 560 doses de vacina contra a febre amarela aqui em São Paulo. A cidade registrou esse furto de 56 frascos de vacina contra a febre amarela em 2 postos de saúde municipais. Cada recipiente contém 10 doses plenas da imunização, um total de 560. Se fracionadas, elas poderiam aí proteger até 2.800 pessoas. Esses furtos aconteceram aí na UBS Jardim Edite, em Cidade Monções, na Zona Sul, e também na UBS Malta Cardoso, no Rio Pequeno, na Zona Oeste. Vamos lá, quem gostaria de começar comentando essa notícia? Para além da lástima, né? Exato. A lástima com, meu Deus do céu, por que alguém faz isso daquilo que é gratuito para a população? Gratuito assim, né? Você não precisa pagar para receber a vacina, ali estamos todos pagando, é lógico. Qualquer coisa que seja gratuita ali no momento de desfrutar, de usufruir, de ser usuário do serviço. Agora, cabe a nós aqui, e além, né, de lamentar, de ficar deprimido com um negócio desse, e pensar, bom, o que a gente pode fazer para que de agora em diante não aconteça mais esse tipo de coisa absurda? Desde o começo, não sei, o vereador Natalini está aqui, vai usar melhor termo, do surto de febre amarela, pelo que eu entendi, não caracteriza como epidemia, mas com aumento muito grande de casos nesse período. A gente recebeu desde o WhatsApp até portais de notícias e informações por e-mail, muitas coisas contraditórias. Eu lembro de compartilhar mensagens assim, olha, quem está falando aqui é uma infectologista. Quando disserem para vocês que é perigoso tomar vacina, não acreditem. Tem que tomar a vacina. Os episódios de efeitos colaterais graves, de morte, inclusive, que houve, são em função de determinadas condições do paciente, baixa resistência, porque a vacina é feita pelo vírus num modo muito, muito fraco para que o corpo desenvolva os anticorpos necessários e tal. Aí vem uma outra mensagem de uma infectologista dizendo, gente, não é vacinação universal, não corram todos para os postos, porque vocês vão fazer filas enormes e vocês vão prejudicar o acesso à vacina de quem realmente se encontra num lugar de risco, numa área de risco e que precisa ter acesso à vacina. Então a gente viu 2 problemas, no mínimo, acontecendo. As ocorrências de febre amarela em determinados lugares e as pessoas se agredindo até em filas de postos de saúde, passando 6 horas, passando mal numa fila na calçada, num posto de saúde. Então, o que nos cabe aqui, além de lamentar, lastimar, é pensar, bom, diante de ocorrências assim, como é que a gente se articula, como é que o poder público faz para dar as informações corretas e confiáveis e para que corra o mundo nos WhatsApps e na internet a informação correta, confiável. Por que alguém rouba 500 doses de vacina de um posto? Ou é para distribuir gratuitamente e bancar o Robin Hood, o benfeitor da quebrada, entendeu? Mas pode até ser porque poder tem muito valor, né? O poder de dizer, olha, a gente resolve para vocês, que é uma coisa que o crime faz muito, né, vereador? Exatamente. Infelizmente, a gente vê a falta de segurança também, muitas vezes no local, o armazenamento dessas vacinas, aonde que se encontravam, a facilidade do acesso a esse local. Infelizmente, a população gerou um clima assim, de insegurança, né, total em relação à doença. Que as informações chegavam em determinados pontos que estava tendo essas doenças e, infelizmente,
alastrou em todos os lugares, até começaram a ter, inclusive, agredir macacos, né? O animal que não tem nada a ver com aquilo lá, é o que recebe, é o que está plantando ali, que o vereador Natalino também pode explicar melhor a respeito disso daí. E, infelizmente, ocasionou isso daí, né? Então, o local, como que foi esse acesso, como que a pessoa consegue chegar lá. E a senhora falou, aqui mesmo, próximo à Câmara Municipal, nós tivemos ocorrência do pessoal aqui brigando dentro dos postos de saúde devido a falta de vacina, acabou a vacina, o pessoal começou a querer quebrar o posto de saúde, né? Então, acho que é uma coisa que tem que... essa questão da informação dada tem um papel... E, infelizmente, que nem o WhatsApp, muitas vezes, o pessoal utiliza de forma... Né, é uma ferramenta tão boa para se distribuir uma informação e muitas vezes chega de forma errada essas informações. Muitas pessoas aproveitam da situação, passam diversas mensagens, muitas pessoas não verificam realmente de onde vem a veracidade dessas mensagens, né? E acaba difundindo... Algo muito difícil de ser controlado, né? E acaba difundindo tudo isso daí, insegurança. Né? E só atualizando os números aqui, segundo o último balanço aí do Ministério da Saúde, a gente já tem aí 98 mortes e 353 casos registrados de febre amarela desde julho do ano passado. No estado. No estado... Os dados do Ministério da Saúde, divulgados na manhã de ontem. No Brasil todo? No Brasil. Dados do país. Isso. O estado de São Paulo lidera aí o número de mortes, né? Também tem mais gente. Sim. É o estado mais populoso, então lidera, mas proporcionalmente... Na verdade, o Brasil chegou atrasado no surto de febre amarela. Isso está acontecendo já há algum tempo. O Brasil, o país, chegou atrasado na prevenção, no combate ao surto. Quando eu digo o Brasil chegou atrasado, eu digo o Ministério da Saúde, que é o responsável pela política pública nacional. Porque nenhuma Secretaria Municipal de Saúde, ela pode decidir por si iniciar a vacinação, a não ser que haja um comando do Ministério. Isso tudo tem um sistema, né? Chegou atrasado. Então, isso é ponto pacífico. Houve um atraso do governo por vários motivos, né? Inclusive por incompetência, mas também não tinha o dinheiro para botar a vacina, vários motivos. Segundo, o Brasil é o país do mundo que melhor vacina. Nós vacinamos um grande número de pessoas, as nossas campanhas de vacinação, os índices são altíssimos, se aproximam de 100%. Então, nós temos uma tradição no Brasil de grandes vacinadores, o mundo respeita, e é o Sistema Único de Saúde que faz. Se tiver comando, se tiver gestão. Se não tiver, como aconteceu agora, houve esse atraso. Aí, correu atrás do prejuízo, começou a tratar do problema. Outro problema, o problema de comunicação. O Ministério ficou muito omisso na comunicação. Isso o próprio ministro tinha que vir em rede nacional, exatamente, sabe? Não é o secretário A, secretário B. E contrapor a todos esses fakes aí que a vereadora Soninha falou, que é posto na rede social. Então, houve um problema de comunicação, não sei se por medo, por temor, ou por sei lá, por quê, por timidez. Houve esse problema. Aí todo mundo resolveu ficar falando. Aí repórter, gente que não entende nada, começaram a matar macaco, começaram a quebrar posto. A febre amarela é uma doença ainda silvestre, não é uma doença das cidades, porque o vetor está na mata, o mosquito, né? O Aedes, que pode ser um vetor da cidade, ele não começou ainda a transmitir. Deus queira que não comece. Agora, então, isso dá para planejar a vacinação, a gente implora para as pessoas, quantas pessoas dizem, me manda vacinar que eu quero visitar minha prima em Minas, lá no meio da mata. Não vai visitar sua prima agora, espera pelo amor de Deus, visita daqui 6 meses, né? Não faça isso. Então, essas orientações, quem tem que dar é o governo nacional, e aí passa para a secretaria. Agora, roubar vacina não há nada que justifique, nada. Nem o desespero de causa, nada justifica roubar a dose que dá para vacinar 2.000 pessoas. É crime hediondo. É igual falsificar remédio, a mesma coisa. Falsificador de remédio, eu sou contra a pena de morte, mas devia ser
penalizado fortemente. Inclusive, se não tiver o cuidado necessário com a vacina, vai estragar, vai ser pode ser, e provavelmente vai estragar as pessoas. Se estiver fora da geladeira, acabou. Só confirmando. Então, eu acho que é crime de onda. Agora, o dirigente do posto, a Secretaria Municipal, tem responsabilidade, porque se foi roubado, deixou num lugar de acesso. Então, só atualizando os números aqui, vereadora Soninha, estado de São Paulo, 161 casos confirmados, 41 pacientes morreram, seguido aí pelo estado de Minas Gerais, com 157 casos confirmados, 44 mortes, e o Rio de Janeiro, eu falei Rio de Janeiro, não, Minas Gerais, né? Minas Gerais em segundo, o Rio de Janeiro em terceiro, com 34 registros e 12 mortes. Os estados mais populosos, por isso tem um número maior. Tem uma outra questão aí também, dentro desse problema aí, que 2 pessoas em cada 10 faltam essa campanha. Pega a senha e não vai, é outro problema. Indo, né? Vou passar para o vereador Caio Miranda, que ainda não falou sobre essa questão. Eu acho que o tema foi bem explorado já. O mais grave é se roubaram 560 doses nesse posto, isso mostra que talvez nossos postos não têm proteção, não têm segurança, não têm gestão patrimonial decente, que estão expostos a outros tipos de ataque, que talvez não estão aqui na notícia porque esse pega a febre amarela, mas seringa, fralda geriátrica, outros tipos de insumo podem ser furtados também. A gente tem que melhorar a gestão dos nossos recursos aí na saúde, na educação. Isso é importante. Eu já aproveito o vereador Caio aqui também para a gente já partir para o nosso próximo assunto aí, que é essa questão da multa aos foliões que fazem xixi na rua aí durante o carnaval, um assunto que também está criando aí bastante polêmica. Esse dado aqui, eu não sei se está atualizado, que a prefeitura multou no final de semana passado ao menos 30 foliões que fizeram aí xixi nas ruas aqui durante o primeiro dia do pré-carnaval aqui na cidade de São Paulo, né? Com a multa aí de R$500. Você tem o número atual, pelo próprio Cláudio Carvalho, é 100 pessoas. Foi 100 cerca pessoas? de 100 pessoas no final de semana do pré-carnaval. O pessoal está com medo da multa, então, né? Sua lei foi boa, então, hein? Parabéns, viu? A lei está gerando uma repercussão enorme, até me surpreende, porque é uma lei que é simples, né? Ela não é simples. Multa uma conduta a lei é muito boa, viu? Muito boa. Todo mundo tem noção, sabe que não é correto urinar na rua. E na imprensa, aqui na Câmara também tem colegas que foram na tribuna para falar mal da lei e tal. É como se isso fosse criminalizar, punir a população, etc. Reprimir. É uma grande bobagem, porque a lei é um ponto de partida. É óbvio que você não vai ter fiscal para multar todo mundo que cometer essa infração. E é evidente que ela não é um fim em si mesmo. Se a gente atingir um grau de civilidade que ninguém urine na rua, ótimo, nós vamos celebrar todos aqui. Ninguém quer que tenha arrecadação de 10 milhões com multa de xixi. Agora, com a lei, se começa um debate, a prefeitura tem que atender também uma demanda de banheiro. Um evento como o Carnaval força uma demanda por banheiro, então tem que fornecer. Aí mais de 4 milhões de pessoas aí durante o Carnaval de rua. Né? Aliás, continua já teve tendo. 4 milhões, né? Já 2 milhões, se eu não me engano, e esperado. Eu vi a televisão falar 4 milhões, agora procurando mais de 4 milhões. É a previsão. 23 de maio aí mesmo, no local dos blocos, aí você pode perceber, está tendo bastante banheiro no Presidente da República. Aumentou, era 21 mil, aumentou para 26. Agora, o Crivella está usando uma coisa diferente da lei. Está pedindo para o pessoal não beber muita cerveja, que aí faz menos xixi, mas não vai ser atendido. No Rio de Janeiro que também tem essa multa um pouquinho maior, de 560, alguma porque coisa lá assim. Tem uma correção já para um índice mais rigoroso, mas só aproveitar a oportunidade, as pessoas falam assim, pessoa em situação de rua, idoso com incontinência urinária e criança, como é que funciona? No regulamento, no decreto regulamentador já está lá. Pessoa em situação de rua não incide a multa, até porque eles não vão pagar, e a questão deles é social, de assistência, não é uma questão de educação. Pessoa com incontinência urinária pode ser substituído por advertência, e criança acompanhada dos pais, onde não houver banheiro também. Então a multa ela é para educar mesmo, não é para punir ninguém. Certo. Puxão de orelha bem dado. A educação, né? É o tipo da coisa, né? Quem vai na frente da sua casa, você vai lá deixar pessoa que num bloco de carnaval, que nem eu estava vendo ali uma reportagem, junta lá 4, 5 homens ali e tal, né? Que a mulher já se torna mais, né? Então, mais homem. difícil. É homem. Não, é sério, é um problema de educação muito sério. A minha mãe, eu tenho um irmão, minha mãe não deixava meu irmão usar não, né? Fazer xixi na rua, dizer, usar o banheiro na rua. Fazer xixi na rua, eu falei assim, se o irmão não pode, você também não.
sua irmã tem que aguentar, você vai ter que aguentar também. Então, assim, é sinal, inclusive, de problemas na nossa educação, porque muitas mães falam, vai lá, rapidinho, vai lá e faz xixi. Gente, para com isso. O espaço é público, é de todo mundo. Ninguém vai fazer xixi na porta da própria casa, né? Exatamente. Na porta da casa do vizinho. Você vai deixar outra pessoa na frente da tua casa fazendo xixi? Não, imagina, você não Juntando vai ver. Faz uma festa em casa. Você tem 2 banheiros, um banheiro. Isso. Festa lotada, tem fila. Você vai, não estou com pressa, você vai fazer na sala? Não vai. A lógica é a mesma. Então, acho que a questão da educação ali muito foi bem boa a lei. Como a vereadora Soninha falou, tem um pouco até dessa cultura machista, né? O homem pode, a mulher não pode. Enfim. O homem não precisa esperar, não. Mas a O homem não mulherada precisa está esperar fazendo nada. também. Tem muitas fotos aí. Tem também, eu ia falar também. Aliás, as 2 mortes que saíram aí, fora o choque, as 2 mortes, 2 assassinatos, foi por causa de xixi. Porque ele abriu a porta lá do local para as meninas fazerem. Quando os rapazes queriam ir lá fazer também, aí o guarda lá falou, não vai, saiu a briga, acabou o guarda, o segurança atirando e matando 2. Quer dizer, você vê que o negócio não é uma coisa claro que a gente não pode relacionar, mas enfim, a sua tem que ter a lei, infraestrutura adequada para... A sua lei é boa, meus parabéns. Eu achei muito legal. Tá certo. Caio, vereador Caio, uma dúvida aqui. Como que é feita essa abordagem das pessoas que estiverem fazendo xixi? Olha, a gente teve até o prefeito de Pinheiros, fez um vídeo até. Ele abordando. Preservou a identidade, botando um ícone na frente, mas terminou, o senhor está sendo multado então, R$500. Ele me falou que multou 50. Ele me disse no sábado, domingo, no dia que nós estivemos juntos, ele falou, multei ontem 50. Eu não sei se foi ele sozinho ou a equipe toda, mas é bom, isso é bom, né? É uma abordagem... ele pega falou, o dado da pessoa, como que... CPF, nome e CPF. E aí o banco de dados que está no tablet é fornecido pela Serasa. Então é um banco de dados, se o cara der o CPF errado, vai ser detectado na hora. E quem não pagar, fica com o nome sujo. Um amigão meu de faculdade falou, fui para o Rio, nem lembrava que tomei a multa, fui fazer uma compra no mercado, estava com restrição, foi ver a Anurb do Rio. Ele acabou pagando a multa, ou seja, funciona. Esse nunca mais vai assistir na rua, vai lembrar por resto da vida. Não é nem uma questão de arrecadação, né? Seria uma questão aí de educação. Né? Porque se não tiver a educação, basta o cara ter certeza que não tem ninguém olhando, que ele vai fazer xixi na rua. É como jogar lixo. Um ponto de partida, né, para educar as pessoas. Que sirva de lição para que as pessoas não achem que se ninguém estiver vendo, tudo bem, porque não vai tomar multa. Até pro odor também que fica depois. Vai transformar a rua em banheiro, isso é um absurdo. Bom, vamos lá, uma outra notícia aqui, que o prefeito João Dória, ele sancionou hoje a lei que prevê aí em até 30 dias o fechamento do Minhocão, aqui no centro da cidade, né, aos sábados, o dia inteiro. Aí tem outras questões aí dessa nova regulação, né? Depois de 90 dias, o bloqueio mais cedo durante a semana, começa às 8 da noite, hoje é 9h30, né? Também tem a questão da criação do parque, da demolição, que o prefeito vetou, né? Enfim, é um assunto que a gente já discutiu bastante o ano passado aqui também, né? É verdade. Eu votei contra o projeto porque eu não acho que isso seja coisa que se estabelece em lei. Horário de abertura e fechamento de via. Tem que ser uma portaria, tem de ser uma medida decidida pela companhia de engenharia de tráfego. O Minhocão causou um impacto urbanístico brutal para quem vive acima da altura ali da via e muito para quem vive debaixo do Minhocão. Passei por lá hoje e ainda pensei, não sabia que essa era uma das matérias que seriam discutidas, e ainda pensei, poxa gente, quando fechar o Minhocão lá em cima, aqui embaixo você vai ter um tráfego ainda mais pesado. Já é ruim, aquilo é um nível de ruído, é uma qualidade do ar absurda. E você tem comércio ali, você tem primeiro, segundo andar de algumas residências que ainda tem lá, das lojas, dos prédios residenciais, inclusive. Então, não é solução. Você agora, né, tira os automóveis de cima do Minhocão e passa eles para o lado de baixo. E a gente, quando fala em automóvel, e olha que eu sou combativa nessa história, né, da primazia do automóvel, do transporte individual, motorizado, mas sim, são pessoas, né?
dentro dos carros tem pessoas. E aí você vai pegar todas aquelas pessoas que tinha divisão, né, do trânsito e colocar todo mundo para baixo dali. Então é um nível de estresse, de desgaste, que a cidade não está preparada ainda para ter um negócio desse estabelecido em lei. E se a gente chegar à conclusão de que o efeito vai ser caótico, tem que passar outra lei aqui pela Câmara. Todos os engenheiros da CT reunidos podem concluir que não deu certo, não prestou. Paulo Saldiva pode dizer que a qualidade do ar ali atingiu níveis absurdos. Assim, tem ponto de ônibus, as pessoas ficam paradas ali debaixo, respirando aquele ar. Não adianta, agora é lei. É lei, não é assim que se resolve. Eu tive várias discussões com o Policineto, com vários defensores do Parque do Minhocão. Eu sou a favor da demolição daquele negócio. Mas não adianta fechar uma via para o tráfego sem ter alternativa razoável e fechar em lei. Esse que é o mais sério de tudo. O vereador Policineto, né, que é o autor aí desse projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara em dezembro do ano passado. Vereador, você... Olha, eu morei na Avenida São João na década de 50. Nenhum de vocês era nascido, eu já morei lá. Então eu conhecia São João quando era um grande bulevar. Tinha o bonde que ia e vinha, tinha uma parte paralelepípedo. Depois a São João evoluiu, continuou bonita, charmosa. É uma avenida bonita, quase uma avenida a estilo, era quase uma avenida assim a estilo de Paris. A São João que eu vivi lá. Meu pai era zelador de um prédio na Avenida São João. O prédio está até hoje lá. Número 2035, o prédio. De repente, vem o Maluf com aquela loucura dele de fazer as coisas, né? Também ver quanto que ganhava em cada obra, aquelas coisas que o Maluf fazia, constrói aquela coisa horrorosa, aquela monstruosidade para desafogar o trânsito. A causa de desafogar o trânsito, nós somos favoráveis. Agora, o que ele fez ali, ele matou a Avenida São João e matou a região inteira do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista ambiental. Agora, substituir aquilo ali, na minha opinião, tem que ser na minha opinião, falei isso aqui, inclusive na discussão do projeto, como a vereadora Soninha fez. Eu acho que tem que ser substituído, aquilo tem que vir abaixo, arrumar uma alternativa de trânsito. Já tem uma proposta de alternativa lá pela área da linha de trem, uma proposta de desviar o trânsito para a Zona Oeste mesmo e botar aquilo abaixo e revitalizar. Isso é um custo muito caro. Isso não é uma coisa fácil. Não, tem que ser operação urbana, ou PPP. É uma coisa grande, financiamento de fora, para retomar aquela área do centro de São Paulo. O parque, do jeito que foi, do jeito que está, muita gente que mora ali, eu recebi muita gente contrária ao projeto. O pessoal veio, tinha um pessoal que queria e tinha um pessoal que eu acho que era até um número maior, que se colocou contrário ao projeto. Então, eu também não votei no projeto e eu acho que tem que tornar a São João aquilo que era quando eu conheci, que era aquele bulevar. Eu queria registrar a opinião que realmente, para mim, essa é a pior notícia do dia. Projeto muito ruim, não para em pé. Aquilo não é um parque, está muito longe de ser um parque. Investimento mínimo de 400 milhões de reais. Tem caso de cachorro que foi pular atrás da bolinha ali e morreu. Um parapeito que uma criança de 5 anos, se vacilar, pula e cai e morre. Embaixo, é o que a Soninha e o Natalini falaram, poluição e ruído represado, barulho, não para em pé. O desmonte do Minhocão ele é praticamente autossustentável, são módulos que você desmonta e pode ser usado em Rodoanel e em outras obras. E o veto do desmonte feito pelo Executivo torna o projeto ilegal, como está sancionado. Desrespeita o plano diretor, que previa que quando ocorrer a desativação para uso de viário de veículos, terá que ser feita a opção entre parcialmente parque, totalmente parque ou desmonte, demolição. Desmonte é seu projeto? Então... É seu? O projeto foi vetado? Não, constava... o veto tinha um inciso que constava a opção do desmonte. Ah, foi ali que foi vetado. E aí vetaram. Então, assim, o projeto como foi sancionado é ainda pior. Eu lamento profundamente e vou batalhar contra esse projeto aí, porque não para em pé. A gente está concedendo o parque. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente mal consegue, o Natalini foi secretário, pode dizer melhor que qualquer um, gerir os parques que tem com os recursos que tem. A gente vai criar um parque ali, que não tem uma área verde ali, é totalmente, é um absurdo. Você não pode ter bloco ali, não pode ter festa, porque o bombeiro diz que não é seguro, tem aglomeração de gente. Aí por causa de 15 mil pessoas que usam para andar de skate, cachorro e passear,
a gente vai sacrificar 300 mil que moram no entorno e a saúde de quem está ali. É um absurdo. É assim, brincadeira, é totalmente fora de propósito. Agora, só para fazer um resgate histórico, que muita gente lembra, quem fechou o Minhocão a primeira vez a partir da meia-noite foi Olavo Setúbal, porque ali também era uma pista de corrida. Depois, em nome do conforto da vizinhança, a Erundina antecipou esse horário. Então, esse movimento de restringir a circulação de automóveis foi uma coisa progressiva. Então, não é que eu seja contra você criar alguns horários, alguns locais para restringir a circulação. Aliás, a prefeitura agora, uma vez por mês, uma sexta-feira por mês, impede o tráfego de automóveis particulares na região aqui central, e eu acho bastante razoável. E quem fez calçadões a primeira vez foi o Olavo Setúbal também, e foi super criticado naquela época. Então, não é Sua Majestade o automóvel, mas as coisas têm que ter razoabilidade. E agora é lei. Se alguém disser, olha, que absurdo, não dá mais para... tem que abrir o Minhocão no sábado até meio-dia, não adianta. Tem que passar aqui, por todas as comissões, pelo plenário, em 2 votações. Eu também... Vereadora Maurício, sua opinião. Bom, eu não tomei muito ciência assim, do projeto, a gente só vê aí a discussão dos vereadores, né? Mas realmente, nós trabalhamos aí no policiamento aqui pela Guarda Civil, aqui no centro da cidade, a gente tinha a situação, né, do desabocamento do trânsito que foi criado e a própria situação de população ali, parte da população que reclama realmente do som, que a vereadora Soninha estava falando aqui, na época, à noite, né, que realmente à noite tinha diversas situações, né, ter acidentes sérios lá. E então, com certeza, acho que eu vou de encontro ao que vocês estão falando, realmente os vereadores estão falando, que seria a retirada do Minhocão, mas tem que ter alternativas para isso. Uma alternativa de trânsito, alguma coisa viável nessa situação. E acho que a gente tem que, no meu caso, assim, estudar melhor essa situação para a gente estar opinando que a gente não tem o projeto, não teve uma situação adequada para isso daí. Bom, nosso próximo assunto aqui sobre esse triste episódio de um menino, um garoto aí de 22 anos que morreu eletrocutado aí durante um bloquinho de carnaval no último domingo, né? Uma instalação ali mal feita de uma câmera de segurança e agora está nesse jogo de empurra a prefeitura, a empresa contratada aí para fazer a administração dessas câmeras. Agora a prefeitura afirmou que vai retirar 38 câmeras que estão irregulares. Triste episódio, né? A gente comentava aqui antes do programa. Olha, qualquer um que vai fazer um evento, até de pequeno porte, tem que apresentar não sei quantos documentos. As coisas até que foram melhorando um pouco com o tempo, mas eu lembro, vereador, quando eu era subprefeita, imagina, a pessoa interessada em organizar o evento, ela tem que apresentar para a prefeitura o croquis da área, ou quando quer adotar uma praça, quer dizer, se a gente mesmo não tem o croquis de uma área pública, imagina exigir isso do cidadão. E aí você tem que apresentar atestados diversos e tem que ter assinatura de um engenheiro, a responsabilidade técnica, coisa e tal. A gente precisa ver se tudo isso foi cumprido. E nesse caso ou em qualquer outro, quer dizer, se tem um engenheiro que assina, mas na hora de você selecionar a mão de obra que vai trabalhar ali na ponta, se existe alguém responsável, como deveria ter. Quer dizer, é uma coisa simples, chama os caras lá, sabe? Chama os caras lá, a gente vai pagar aí R$50 por dia, é fácil, é só subir numa escada, amarrar a câmera lá em cima. Então, como é que tem essa cadeia de transmissão de lá dos responsáveis por tudo aquilo, pelos milhões de pessoas? E assim, como é que essa responsabilidade chega lá em quem contrata a mão de obra? É muito sério isso. Tem lugares na cidade em que pessoas em situação de rua, inclusive, é um ponto assim de recrutamento. Elas ficam ali na rua sabendo que horas vai passar uma van, vereador, quando tem montagem de evento, por exemplo. Então, aquelas pessoas vão trabalhar montando estande de evento. É um trabalho eventual, né, de curtíssimo prazo. E eles têm fotografia, assim, do lado do estande da Mitsubishi no salão do automóvel. É uma coisa de uma... É tão bizarra a combinação das coisas. As pessoas moram na rua, tem
alguma capacidade, habilidade, sim. Eu não duvido que nesse caso, olha, precisamos instalar 200 câmeras em 200 pontos da cidade, que tenha sido um tipo de recrutamento desse nível, entendeu? Você está mexendo com eletricidade, alta voltagem, área pública, alta circulação de pessoas. E quem foi? Quem foram os trabalhadores contratados? Não estou nem dizendo que a culpa é deles. Mas alguém deu aquela instrução final ali, olha, vai lá e pendura ali, puxa ali daquela caixinha da Eletropaulo, é muito sério. São as explicações cobradas aí tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público agora, né? O secretário das prefeituras regionais, o Cláudio Carvalho, ele afirmou que a GWA Systems, que é aí a empresa que fez a instalação dessas câmeras, não pediu autorização para a instalação dessas 38 câmeras, né, que estão em postes aí da CET, do Ilume, que é o Departamento de Iluminação Pública, e da Eletropaulo. Pois é, então é a casa da mãe Joana, desculpe usar o termo, né? Essas questões, esses acidentes que acontecem, a ciclovia do Rio de Janeiro, aquela boate lá no Rio Grande do Sul que pegou fogo, essas coisas que acontecem, que o poder público tem a obrigação de fiscalizar, quando é obra pública, então, quando é serviço prestado para a prefeitura, a fiscalização tem que ser muito maior. Então, não dá para tirar a responsabilização da Prefeitura de São Paulo na morte do rapaz, não dá para tirar. Por mais que vá botar a culpa no rapaz que pendurou, na empresa, não sei o quê, da irresponsabilidade, é verdade. Eles são os responsáveis primeiro, mas quem toma conta da encrenca é o poder público. Tanto é que eles estão mandando tirar 38 câmeras depois que o rapaz teve a infelicidade de morrer naquela circunstância. E se poderia ter sido em outro canto. Então, eu acho o seguinte, é uma tragédia, a gente não deve tripudiar nunca em cima de tragédia, mas as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Porque isso pode, para não voltar a acontecer. Eu tomei um impacto negativo a hora que eu vi aquela notícia daquele menino que, brincando no carnaval, morreu por causa de um choque, por causa de uma irresponsabilidade de um fio. Quer dizer, um absurdo. Então, eu acho que tem que ir até o fim, ver quem é responsável, aonde foi que falhou. E a prefeitura tem que dizer, olha, nós temos parte no problema, porque nós não fiscalizamos, não vimos. 38 câmeras vai tirar depois que foi posto. Tem 3 pontos aí. Não é carnaval, não, a culpa. Qualquer dia, se tivesse encostado igual e caído, ele morreria igual. O pessoal do Sujinho, na esquina da Matias Aires com a Consolação, disse que estava dando choque já. Então, o pessoal está querendo culpar o carnaval pela morte. O carnaval tem a ver com isso. Tem nada a ver. Aqui no plenário teve colega que veio culpar a lei do xixi porque ele estava procurando banheiro quando encostou no poste. Então, olha o nível da coisa. Uma coisa que eu fiz foi oficiar o secretário e os prefeitos regionais, inclusive, para saber o porquê das câmeras. Que história é essa de botar câmera, 100 câmeras na cidade? Se é para registrar, para fazer imagem de patrocínio, você põe uma GoPro, tem bateria, você não precisa nem fazer isso. Deve para controle de segurança, provavelmente, por causa de multidão, provavelmente alegadamente, por isso. É isso? Alegadamente para segurança. Utiliza esse daí, né? Mas infelizmente, aqui a vereadora Soninha está falando, aí vai uma certa, né, crescente de responsabilidade. Quando você vai fazer um evento, a prefeitura te exige diversas documentações e muita coisa, né? E acaba você numa situação aqui, que eles estão acusando a GWA que não fez a solicitação. Então, cabe provar, que acho que se entrou com a documentação, tem os recibos dessa documentação. E acho que aí vai se vendo as coisas que os responsáveis verdadeiros, né? Onde que está a mentira aqui, que fica esse jogo de empurra. Mas a responsabilidade acho que cabe a todos aí devido a esse problema. Cima e embaixo. O único que não é responsável é o menino que morreu. Esse não tem responsabilidade nenhuma. Perdeu a vida. A prefeitura disse aí que vai notificar a Dream Factor, né, por não ter sido avisada do local das câmeras e do contrato com a GWA. Bom, vamos lá. Nosso próximo assunto. PPP de iluminação segue incerta. A parceria público-privada de iluminação pública de São Paulo, que envolve um contrato de mais de 7 bilhões de reais, continua sem um resultado. Durante sessão de habilitação técnica dos proponentes, ontem, o consórcio Walks, da qual faz parte a W Torre, chegou a ser desclassificado pelo descumprimento de regras do edital referente a garantias e também pela presença de uma empresa declarada inidônea dentro do grupo.
Eu estou acompanhando isso, eu acho que eu vou morrer de velho e isso aqui não sai, porque faz anos que está. É uma coisa boa para a cidade, a PPP. Acho que vai melhorar a iluminação, acho que é consenso de todo mundo. Inclusive, isso veio do governo do prefeito Haddad, eu era oposição e não fui contra isso aí. Agora, o que parece, como é muito dinheiro, 7 bilhões, é dinheiro, hein? O que acontece? Parece que não tem gente com capacidade suficiente, empresas com capacidade para assumir essa responsabilidade. Por isso que as coisas não estão dando certo. E a briga entre eles, por disputa de mercado, acaba um anulando o outro. A prefeitura também, no primeiro projeto que fez, ela errou pra caramba, ela fez coisa errada na proposta da PPP, e teve que voltou tudo do Tribunal de Contas para refazer, demorou pra caramba para refazer, e agora a briga é do mercado. Parece que não tem ninguém com tamanho suficiente para pegar essa coisa enorme que é a iluminação. Foi 2 empresas, né? Parece que São Lucas e a brigam entre si. FM Rodrigues, né, que ofereceu um Deus valor queira maior. que dê certo, né? Eu torço, né, Soninha? Quando tem uma licitação de alguma coisa que diz respeito à cidade toda, o que muitas vezes se discute é se é o certo fazer uma licitação, quer dizer, fatiar, se né? o objeto da licitação, se deve ser mesmo desse tamanho todo. Eu tendo a opinar que não, que é melhor você repartir, fatiar. Quando foi feita a licitação, a concorrência para a instalação do Wi-Fi nas praças, foi aberto para consulta pública e eu acompanhei a consulta pública e muitos fornecedores diziam, olha, por que vocês não fazem lotes menores? Vocês já estão excluindo vários possíveis fornecedores. Não precisava ser assim nesse modelo. É um Wi-Fi numa praça. Então, poderia ser, né, num outro tipo de concorrência, aberto para muito mais pessoas, muito mais empresas locais participarem. Sabe, no fim, Caio, quando foi refeito o edital, depois da consulta pública, de 5 lotes passou para 4. Você acredita nisso? Apesar de vários pleitos nesse sentido. Agora, sem ter acompanhado como deveria essa história. Se o consórcio foi desclassificado porque entre as empresas tinha uma que foi declarada inidônea, então se agiu corretamente. Se o objeto da licitação tem que ser revisto e refeito, é uma coisa. Agora, se isso foi feito nessa etapa, ok, foi feito o que precisava ser feito. Gente que não é séria não pode ganhar licitação pública. Olha o que está acontecendo no país aí, né? Olha, esse caso ele é curioso porque o consórcio desclassificado ofereceu o melhor preço. E o outro remanescente tem um preço pior, que é o atual. Preço maior, você quer dizer, né? Pior é maior. É pior para o interesse público. E o atual vai continuar com um contrato emergencial. Então, o Alx foi 23 milhões e da FM Rodrigues 30 milhões. Só para 7 milhões por mês de diferença. É uma diferença bem considerável. A gente está discutindo reforma de previdência, a gente está discutindo contingenciamento de recursos em todas as áreas, e uma licitação dessa vem com uma coisa dessa. Então, vamos observar, mas o que me espanta é que todo mundo já sabia que a empresa seria declarada desclassificada. Eu já recebi isso por WhatsApp, de um monte de grupo, todo mundo já comentava. Então, eu acho que o TCM também tem que se movimentar, até porque tem uma proposta do Fernando Holliday que quer confrontar o Tribunal de Contas e sua eficiência. Eu acho que a gente não tem mais espaço hoje para ficar tratando isso aí como se fosse uma coisinha simples. É 7 bilhões. Essa licitação não está correta, não para em pé, e o fato de ter sido desclassificado o menor preço me deixa com a pulga atrás da orelha. Eu vou começar a acompanhar melhor esse caso aí. Precisamos. Vereadora Mauri, gostaria de... Não, acho que já foi bem debatido pelos vereadores aí, essa situação, né? 2 empresas aí que a gente vê e acho que muitas vezes se apregou, né? O menor preço, algumas coisas, mas o que tem aí por trás de todas essas coisas aí, né? Bom, a gente já está também chegando aqui no final do programa. Eu já aproveito para agradecer a primeira participação do vereador aqui no programa. Está já convidado para vir mais vezes. Eu que agradeço, né? Acho que vai ser um pouco tempo, quem sabe, né? Deus é que
comanda tudo, né? E estamos à disposição, né? Vamos estar aqui próximo ainda, somos Guarda Civil, trabalhamos aqui, somos funcionário público, né? Inclusive tem que conversar com o Caio também a respeito dessas reformas, tal, para a gente estar debatendo. E estamos à disposição. E agradeço a atenção, a receptividade de vocês com a gente, tá bom? Muito obrigado. Tá certo, o contato do vereador também já apareceu aí na tela. Vereadora Soninha. Obrigada pelo convite. Gosto de estar aqui sempre que eu posso. Está aberto para comentários no Facebook ao vivo? Hoje, excepcionalmente, não teve, mas a gente normalmente tem, sim. E eu tentei participar outro dia do programa que vocês estavam discutindo, Torcida Única nos estádios. Sim, semana passada. Semana passada não, terça-feira. Fica aqui minha reivindicação para que seja permitido comentário pela internet. É muito... Eu já cheguei a ler comentários da vereadora aqui, não lembro sobre o telefone, mas pela internet. Muito proveitoso a gente poder debater. Às vezes, quem nem está assistindo o programa, mas vê um comentário e acaba aderindo assim por tabela. E pedir desculpa hoje pelo meu mau humor, que hoje o dia começou pesado, aquela coisa de esperar o SAMU 2 horas na calçada. Se isso, não perceberam? Se você então está de mau humor... Não parece que você está de mau humor. Deprimida. Obrigado, vereadora, mais uma vez pela participação. Vereador. Agradeço mais uma vez, sempre que eu posso eu venho também. Cumprimento meus colegas ilustres da bancada, cumprimento os telespectadores, internautas da TV Câmara. Ok, contato do vereador também na tela. Vereador Caio Miranda. Também sempre um prazer estar aqui com a Soninha, com a Nataline, agora com a Mauri, e estou à disposição. Esse ano vai ser um ano de muitas pautas importantes para a cidade e para o Brasil. Tá certo, bom, eu queria agradecer também mais uma vez a participação de todos os vereadores aqui. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.